E aí, meus alunos, minhas alunas, meus roedores de unha, meus bebedores de cajuína São Geraldo. Tá todo mundo bem? Como é que está o ciclo do sono? O meu está péssimo. Espero que melhore. Ansiedade, uma certa angústia. Professor, por que você está compartilhando isso conosco? Para dizer a vocês que, caso vocês estejam vivendo situação semelhante à que eu estou vivendo, somos humanos, altos e baixos, alegria e tristeza, solidão e multidão, raiva e amor, ódio e afeto. Tamo junto, tá tudo certo. Massa, fazer como minhas meninas aqui. Deixa eu ver que hoje eu tô operando sozinho. Ativar! Vamos ativar! Ó, vamos cuidar um pouco de postura, vamos nos equilibrar um pouco, tá bom? Hoje a aula vai ser sobre. A aula vai ser. Eu vou comentar redações nota 1000 dos Enem 2016, 2017, 2018 e 2019. E em cada comentário a gente vai conversar sobre as competências, sobre todas, né? E também eu vou intercalar, fica aí, eu vou intercalar os comentários com sugestões de repertório, sejam livros ou filmes, que possam auxiliar vocês a compreender melhor sobre o que cada tema trouxe, tá bom? Tudo tranquilo, tudo massa. Então vamos lá. Claro, seguindo aqui as orientações do meu diretor Luiz. Dá um like no vídeo, me acompanha nas redes sociais. O canal vocês já conhecem, o Instagram vocês já conhecem. Divulga, compartilha, corrente do bem. Vá, ajude a gente a chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? E se você tiver a oportunidade de falar comigo em particular, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, diz de tuas impressões, né? O que é que pode melhorar, o que é que está bom, elogios também ajudam, mas não só, tá bom? Então vamos lá. Senta ou fique em pé, toma nota ou toma jeito, fique atento que vai começar a aventura por dentro das redações nota 1000. Esqueleto não. Modelo, sim. Modelo para a gente entender como pensa a banca. Modelo para a gente compreender o percurso de construção de texto de cada aluno. Ok? Massa! Então, vamos embora! Essa redação é da Cecília Maria Lima Leite. Cecília, se um dia você assistir a esse vídeo, eu estou aqui elogiando o seu texto, dando os verdadeiros créditos, não é? Para que o seu exemplo também ajude aos alunos a buscarem o melhor de si. Ninguém precisa ser o melhor. Precisamos dar o melhor de si. E aí, eu queria só compartilhar que ela tem leite no nome, eu também tenho leite no nome. Se brincar, é até parente. Vamos lá então, a introdução. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos. E tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente.
poente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que acreditam ser de ordem particular. Boa introdução. Vamos voltar só para a gente se recordar do tema exato e também porque eu quero lançar um olhar para a introdução para saber se todos os elementos da temática estão presentes na introdução. Esse é um exercício fundamental. Avalie se os elementos da temática estão contemplados na sua introdução. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A violência contra a mulher persiste. Por que persiste? Quais as causas? E as implicações disso? Como combater? Que direitos são feridos? Que valores estão associados a essa discussão? E aí, voltemos. Vamos identificar a palavra violência, tá? A violência aparece ali, ó. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher no Brasil, a frase já, violência contra a mulher no Brasil. E olha logo em seguida, é uma problemática persistente no Brasil. A violência contra a mulher persiste no Brasil. Vejam que a frase tema, praticamente idêntica, está na introdução. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Professor, pelo que entendi, temos aí uma referência a Simone de Beauvoir, sim, um exemplo de uma mulher que refletiu sobre isso. Temos o advérbio historicamente para nos propor uma referência à alusão histórica, sim. Temos uma palavra estranha, professor, confesso que ela não me é familiar. Conquanto. Pesquisa aí o valor conquanto, tá bom? Pesquise, eu não vou dizer agora, porque eu quero que você também saia da passividade. Pesquise, valor semântico da palavra conquanto. O que farei agora? O que eu vou dizer é, eu vou refazer essa frase. Vou refazer. Embora tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil. Perceberam que eu consegui alterar a conjunção, mas com manutenção de sentido. Observa também essa estrutura. No que se refere a. No que se refere a. E logo na sequência nós temos direitos civis. Se porventura a palavra fosse liberdade, se vocês tirarem daí como exercício direitos civis e colocarem liberdade, ficará assim: no que se refere a, aí haverá o acento grave indicativo de crase, no que se refere à liberdade. Então, olha o aspecto regencial. Chamaria a atenção também para essa expressão, uma vez que ela vai desencadear, ela vai criar uma relação de encadeamento lógico do que foi dito antes com o que foi dito depois, geralmente criando uma relação causal ou uma relação explicativa, mas preferencialmente causal, tá bom? Essa expressão, na maioria das vezes, poderia estar entre vírgulas. Na realidade, eu sugeriria entre vírgulas, adjunto adverbial de tempo, né? Para mim, deveria estar entre vírgulas, tá? E aí vem o fecho da introdução. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões
que acreditam ser. É muito interessante aí esse jogo linguístico, né? Que acreditam ser de ordem particular. Não, a violência não é restrita ao ambiente doméstico. Não é aquela famosa frase em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher, não. Se arromba a porta. A agressão contra a mulher é uma agressão a toda a sociedade. Tá? E aí eu convido vocês a pensarem as quatro liberdades no monumento de Roosevelt, 1941. Franklin Roosevelt, as quatro liberdades. E uma delas é a liberdade de viver sem medo. Temos o direito de viver sem medo. E a violência instaura o medo. Quem está acompanhando essa eclosão antirracista, quem viu o meu vídeo antirracista, chega, as pessoas já não aguentam mais. Temos o direito de ser quem somos e não ser agredido por isso. Minorias precisam ser protegidas pelo Estado e as escolas precisam debater essa questão para que haja uma educação para a aceitação, uma educação para o respeito, uma educação para o afeto, uma educação para a empatia. Infelizmente, olha o modelador argumentativo, lamentavelmente, olha o modulador argumentativo, nossa sociedade ainda é refém da cultura da violência, mas como é cultural, o homem é muito impactado pela cultura, o homem é um animal cultural, então podemos transformar também pela cultura, seja por intermédio de uma transformação educacional, seja o cinema, sejam as artes, seja o esporte, tá bom? Vamos avançar. Logo ao fim dessa análise, eu tenho uma sugestão de um filme muito interessante, que também é livro/filme. E aí a gente vai conversar um pouco sobre ele. Fica aí, dá teu joinha, vamos seguir. Argumento 1. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, palavra bonita, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho. Condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper. Honestamente, achei um parágrafo muito encurtado, tá? Na minha opinião, ela poderia ter desenvolvido mais. Mas estamos aqui para aprender com a redação que foi nota 1000. Então estou tecendo essa crítica. Achei um parágrafo muito encurtado comparado aos dois que virão. Chamo a atenção de vocês para a palavra sexismo. É bom vocês pesquisarem. Mais uma vez, eu quero esse exercício. Faz parte da nossa aula. Pesquisem o sentido de duas palavras. Sexismo e misoginia. Sexismo e misoginia, tá bom? Chamaria a atenção também para o deslocamento do conectivo contudo, tá bom? As relações na vida privada, contudo, ela poderia ter começado o período, mas deslocou para dentro, e aí, respeitosamente, né, está entre vírgula. Eu chamaria também a atenção para o conectivo visto que também é usado de modo similar a uma vez que, visto que, por causa do vínculo, por haver um vínculo, em razão de haver um vínculo, por conta de um vínculo, não é? Por causa de um vínculo, porque há um vínculo, aí o porquê junto e sem acento, porque ela funcionará como conjunção, seja explicativa, seja causal, tá bom? Ou seja, até final. Mas isso não é momento para agora. Pesquisou? Agora você sabe o que é sexismo, o que é misoginia. Sexista, misógino, ok? Argumento
2. Outro sim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu. A violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Na minha opinião, irretocável. Parágrafo muito consistente. A maneira como a candidata, né, traz o Pierre Bourdieu na sua perspectiva da violência simbólica, a opressão simbólica, né, o poder simbólico, o capital simbólico, e como ela linka nessa persistência, sejam por piadas, né, sejam por práticas sociais reprodutivas, né, que reproduzem essa segregação. Meninas fazem balé, meninos lutam, meninos fazem prática de futebol. E aí eu destacaria para vocês aqui o futebol feminino e o futebol mundial feminino como exemplos de lutas permanentes por busca de igualdade, né, isonomia. E mais uma vez chamando a atenção que a expressão sobretudo, ela poderia estar entre vírgulas e não separada pelos hífens. Poderia estar entre vírgulas, tá bom? A reflexão à dignidade da pessoa humana é fantástica. Sempre que vocês puderem, façam essa referência à dignidade da pessoa humana, tá? Nós temos o direito de viver em paz, temos o direito à liberdade, temos o direito à vida, temos o direito à educação. Se isso não é efetivado, isso afronta a dignidade da pessoa humana, tá bom? Massa! Pesquisem o Pierre Bourdieu. Olha como a gente aprende com a redação nota 1000. Já pedi para pesquisarem o significado da palavra conquanto, já pedi para pesquisarem sexismo, pedi para pesquisarem misoginia e agora peço para pesquisar um pouco sobre o Pierre Bourdieu. Professor, o senhor deveria falar tudo isso aqui nessa aula. Não, seja protagonista da sua própria história. Eu sou um colaborador. O ator é você! E agora vamos para a conclusão desta arte. É fato que o Brasil encontra-se a alguns passos à frente de outros países no combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, agora vai haver uma refutação desse dito, ou vai haver uma problematização, porque esses conectivos, entretanto, porém, mas, todavia, no entanto, fazem essa contrajunção, né? O direito é esse, mas não vem sendo efetivado. Isso é uma estratégia muito boa para você problematizar o tema. É necessário que o governo reforce o atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas em turnos de 24 horas para o registro de queixas. Por outro lado, uma iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados. E, assim, o ideal seria coibir mais violações. É fundamental que o poder público e a sociedade, por meio de denúncias, combatam práticas machistas e a execrável prática do feminicídio. Me deem atenção nesse momento. Acredito que por erro de digitação, de onde eu extraí, tem uma falhazinha aqui. Alguns passos à frente de outros países no combate. Eu vou até revisar isso. No combate. E lá no fim, práticas é acentuado. Tá bom?
práticas é acentuado. Só percebi isso agora. Agente, governo, criar delegacias, ação, em turno de 24 horas, um meio. Para o registro de queixas, um fim. Não, em turno não. Em turnos de 24 horas é um detalhamento. Iniciativa plausível, Congresso Nacional, tipificar, no intuito de endurecer. Ela diz tipificar como crime de ódio, no intuito de endurecer para os condenados e assim coibir violências. Aqui ela fecha os 5 elementos. Congresso Nacional, tipificar o feminicídio como crime de ódio, no intuito de endurecer para os condenados e assim coibir mais violações. E o crime de ódio também entraria como parte de um detalhamento e assim coibir também. Tá bom? Fecha, certo? Agora vou apresentar para vocês uma sugestão, a cor púrpura, para ler, assistir, pensar e refletir. O livro é escrito pela Alice Walker, uma ativista, tá? O livro foi publicado em 1982. O livro é um conjunto de cartas em que a personagem Sally, escreve cartas para a irmã desaparecida. A irmã é a Natalie, uma coisa assim. Deixa eu só localizar. Sally, a irmã é Natalie. E também ela escreve cartas para Deus, tá? O tema central é a discussão sobre racismo e a condição da mulher no início do século XX, Geórgia, Estados Unidos. Ela é abusada pelo pai. Depois vocês descobrirão algo sobre isso, mas eu peço que assistam. É um filme longo, pausem. Vocês podem assisti-lo em 3 dias. Assista 50 minutos, é um filme longo, mas eu acredito que ele é um filme impactante. É aquele filme que você assistirá uma vez e nunca mais vai esquecê-lo. A atuação de Whoopi Goldberg é extraordinária. Também está presente fazendo o papel de Sophie, a Oprah, né? Oprah Winfrey, eu acho que o nome é esse, e a direção é do Steven Spielberg. O filme não ganhou o Oscar, é considerado uma das maiores injustiças, embora concorreu a 11 Oscars. Então, violência contra a mulher negra, o racismo, o abuso sexual, né? E também, que é o que nos encanta em Sally, é o que nos encanta nas mulheres, e a relação também com a Avery Shug, que é uma mulher que chega, que se torna amante do marido da Sally, e há uma relação muito próxima entre elas, se tornam amigas, e é muito interessante essa frase da Sally em um momento em que ela ainda não tem a consciência de si e vai passar por um processo de transformação e de uma consciência de si, do seu papel no mundo e do reconhecimento da opressão e da luta contra a opressão. Olha que frase linda. Eu não sei como brigar. Tudo que eu sei fazer é continuar viva. Ela apanha muito, ela é muito humilhada pelos filhos do Albert, que é o seu marido, né? Ela é abusada, ela não perde sua fé, ela não perde a esperança em reencontrar a irmã. E de maneira secundária, nós temos uma reflexão sobre a colonização inglesa na África do Sul. Tá bom? Fica aqui então a sugestão para todos vocês. A cor púrpura. Muito bom. Tema central, raça e gênero, violência contra a mulher negra, racismo, abuso sexual, mas também amor, afeto e superação. Destacaria a extraordinária atuação de Oprah Winfrey no papel de Sophie e especialmente da Whoopi Goldberg no papel de Sally, tá bom? E há também a Shug, que eu não pesquisei o nome da atriz, mas também é extraordinário. Eu tenho certeza que se vocês assistirem a essa obra ou lerem o filme, ou lerem o livro, vocês ficarão impactados. Será muito transformador
para todos vocês. Massa, show de bola, como estamos? Está tudo bem? Tão bem. Ó, mais ou menos 25 minutos de aula, eu tô acompanhando aqui. Vocês podem dar uma relaxada, vocês podem dar uma pausada no vídeo, tá? Vocês podem beber uma água, não é? Pra gente continuar, tá certo? Vamos continuar nas análises das redações nota 1000. Agora a gente vai entrar no Enem 2017, um tema que surpreendeu bastante. Desafios para a educação, para a formação educacional de surdos no Brasil. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei Libras. Eu não sei falar sobre a questão dos surdos. Deixa eu mudar aqui. Eu acho que é oportuno agora. Deixa eu só tomar ciência aqui. Você pode não saber sobre surdo. Você pode não saber sobre autismo. Você pode não saber sobre síndrome de Down. Sobre a questão do cego, do deficiente. Você pode não saber. Mas eu acredito que você saiba que todos têm o direito a aprender. Todos merecem ter acesso à educação. Cada um a seu tempo. Ficou claro? Você entendeu? Tomou nota? É isso. Então o tema é sobre educação inclusiva, né? Não, né? O surdo aí seria, digamos assim, um foco, mas a tônica é educação inclusiva, tá bom? Vamos ler então a redação da Yasmin Xará, de 3 Yasmin aí do curso. Yasmin Lima Costa. Yasmin Lima Costa. Vamos lá. Professor, o senhor só escolhe redações escritas por mulheres. Eu já disse a vocês, as notas 1000 têm rosto de mulher. As notas 1000 têm perfume de mulher. Mais de 60% das notas 1000 são escritas por mulheres. Todo o meu respeito, todo o meu apreço, toda a minha devoção à mulher. A formação educacional de surdos... Para um pouco. Lembram que eu disse que tragam os elementos da temática já na introdução? Não anotou isso não? Então anota! Pega os post-it, coloca num canto, tatua no corpo. Anota! Vai! A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Gente, empecilho se escreve assim. Tem gente que escreve com I. Empecilho. Empezó. A origem da palavra. Empecilho. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Professor, por que tem não está com acento que pluraliza? Porque está concordando com o número. O número tem, e não com surdos, o número tem diminuído ao longo dos últimos anos. Professor, por que ao longo dos últimos anos não tem uma vírgula antes de ao longo? Porque o adjunto adverbial no fim da frase é o seu lugar natural. E sendo o seu lugar natural, não precisa haver vírgula. Poderia. É obrigatório? Não é obrigatório. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação. Uma vez que, olha que interessante, mais uma redação recorrendo a essa estratégia. A ideia e o desenvolvimento da ideia numa lógica causal ou explicativa. Uma vez que, em razão de, não é?
milhares de surdos de todo o país têm, agora sim. Por que tem está no plural? Porque concorda com milhares. O seu direito à educação. Direito a quê? Educação. Crase linda. Vilipendiado. Eu não usaria essa expressão, não. Porque vilipendiar é mais associado ao direito sagrado acerca da memória dos mortos. Mas tudo bem, tá? Dê uma pesquisada. Confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 88. Gente, eu venho ensinando sobre a Constituição Federal bem antes. Por quê? Porque ela constitui todos os nossos direitos, a organização política administrativa brasileira, concepção de Estado. Então, todo tema de redação, um bom repertório, toma nota, um bom repertório é a Constituição Federal, que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro. É de todo. Deixou aqui ir para mim de novo. É de todo cidadão. Não é apenas de quem sabe falar, sabe ver, sabe ouvir, sabe caminhar do modo que a maioria caminha. Todos têm o direito de aprender, porque a educação é um direito e público subjetivo. Por quê, professor? Público. Porque tem que ser garantido pelo Estado. Subjetivo. Pertence ao indivíduo. Como diria Oswaldo Montenegro. O que é meu direito, eu exijo. Eu não peço. Direito não se pede, George Floyd. Direito se exige. Agora vem uma provocação. Quando o indivíduo é violento, resta a força do Estado para impedi-lo em sua violência. A minha provocação é: e quando o Estado é violento, o que sobra ao cidadão? Massa? Voltemos. Introdução, todos os elementos da temática e um encaminhamento para a intervenção. Algo deve ser feito para alterar essa situação. Já linkando e traz aí como arcabouço legal a Constituição Cidadã, outorgada em 5 de outubro de 1988. Eu tinha à época 8 anos de idade. Tô velho, tô acabado, mas ainda tô na luta. Em primeira análise, argumento 1. O descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Isso porque, olha, presta atenção nessa construção lógica por operadores argumentativos. Isso porque, isso decorre de poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como a capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Para quem não gosta de crase, aqui foi uma aula, viu? Destinados pelo Estado a quê? A construção. E a quê? A capacitação. Olha o paralelismo. E depois, atendem a quê? As necessidades. Ó, em crase aí, cada 10 reais para cada crase, 30 reais aí fácil. Ademais, aditivo, também operador argumentativo de adição. Ademais, poucas escolas são adeptas do uso de Libras, segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituições de ensino. Dessa forma, olha o fecho do parágrafo. Aprendam com os modelos, né? Não como esqueletos, aprendam com os modelos, tá? Dessa forma, desse modo, nesse sentido, a negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta, olha que fecho, a universalização desse direito social tão importante. Muito bom. Texto muito bom.
Em segunda análise, eu não gosto, mas Vlader não tem que gostar. Eu diria em seguida. Por quê, professor? Porque não há uma outra análise. Há a sua análise. Porque é sua tese, é seu ponto de vista. Mas estamos diante de uma redação que atingiu nota máxima. Então aprendemos o seguinte: embora o professor Vlader nos ensine a não usar, usar não nos penaliza. Exatamente. Massa? Em segunda análise, o preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas surdas. Essa forma de preconceito não é algo recente na história da humanidade. Não é algo recente. Ó, a perspectiva agora vai trazer uma estratégia de alusão histórica. Ainda no Império Romano, dia desse, crianças deficientes eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de penhascos, especialmente, né, isso é bem emblemático. A cultura espartana também fazia algo semelhante. O preconceito ao deficiente auditivo, no entanto, reverbera na sociedade atual. Isso foi no passado, mas infelizmente isso reverbera. Boa palavra para ser usada. Repercute, reverbera, permanece, persiste, insiste em acontecer, calcada na ética utilitarista. Na realidade é ética militarista, tá? Aqui houve um equívoco, não existe ética utilitarista, é ética militarista, mas um erro não impede de tirar nota máxima, que considera inútil pessoas que aparentemente menos capacitadas têm pouca serventia à comunidade, como é o caso de surdos. Como é o caso de surdos, como é o caso de deficientes, como é o caso de idosos, como é o caso de pessoas com síndrome de Down. Por isso que o tema é educação inclusiva. Os deficientes auditivos, na verdade o melhor termo é surdo, viu? Porque surdo é aquele que é alfabetizado em Libras. Nem todo deficiente auditivo, o deficiente auditivo, ele não necessariamente sabe Libras. Desse modo, são muitas vezes vistos como pessoas de menor capacidade intelectual, sendo excluídos pelos demais, o que dificulta aos surdos não somente o acesso à educação, mas também a posterior entrada no mercado de trabalho. Qualquer prejuízo à educação é um prejuízo no mercado de trabalho, tá bom? Façam sempre essa relação. Excelente parágrafo também. E por fim, a conclusão. Nesse sentido, urge ou é urgente, né? Necessário que, é fundamental que o Estado, é imperioso também pode, por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atenderem não apenas nessas escolas, mas instituições de ensino comum também, objetivando, muito bom para a finalidade, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Para quem tem dúvidas sobre o efeito do efeito, esse finzinho aí é o efeito do efeito, tá? Assegurando, por fim, e depois um efeito daquilo que foi feito antes. Primeiro eu amplio para depois assegurar o acesso. Eu amplio e asseguro o acesso. Especialmente Sônia, que sempre me pergunta isso. Outro sim, ONGs devem promover através da mídia campanhas que conscientizem a população acerca da importância, acerca junto, nesse sentido porque é sinônimo de sobre. Agora se for há cerca de 10 anos, aí é estrutura que nos reporta ao passado, e aí é o verbo haver. Nesse caso, acerca de é sobre. Acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, PEA, como fosse concedida a este o direito à educação e à equidade do tratamento por meio da difusão do uso de Libras. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional de surdos. Longa e linda, muito inteligente. Se eu fosse vocês, eu guardava essa conclusão para lê-la, para aprender com ela. Professor, eu vou copiar. Que negócio de copiar? Virou robô.
Você tem inteligência capaz de fazer por si mesmo, mas entenda o que é uma introdução, entenda o que é que o corretor busca. Observo nesse sentido, outro sim, por fim, acerca de, olha os elementos coesivos, olha a retomada temática lá no fim, olha como por meio de, objetivando, né, com escolas assim assado, para atuarem, aprenda, tá massa? Tranquilo? Agora, Ave Maria, eu vou chorar é agora. Eu vou chorar é agora. Esse filme é lindo. Esse filme me fez chorar como quem descasca cebola. Que filme emocionante. Para quem não sabe, eu tive um irmão especial. Esse meu irmão se chamava Kepler. Esse meu irmão nasceu em 13 de julho. Esse meu irmão nasceu com uma má formação. Ele tinha um problema de uma hérnia aracnídea, né? E ele também sofria de a hidrocefalia. Com mais ou menos 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, ele sofre um ataque convulsivo, ele entra em coma por aproximadamente 30 dias. Meus pais desesperados em Fortaleza, e foi sugerido uma cirurgia de alto risco, de caráter experimental, mas com possibilidades mínimas dele sobreviver. E aí, meus pais optaram por cuidar dele, e foi dito que ele morreria, que seria complicado, mas meus pais deram tanto amor, meus pais deram tanta atenção a ele, me emociona até agora, que ele viveu ao nosso lado 33 anos, faleceu em 2007, ensinou muito a mim, sem dizer uma só palavra, mas me disse tanta coisa. Meu irmão não andava, meu irmão não falava, mas eu não perdi um irmão deficiente, eu perdi um irmão. Meu pai e minha mãe não perderam um filho deficiente, eles perderam um filho. Quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, quem é irmã, quem é marido, quem é esposo, esposa de alguém especial, no sentido de uma pessoa com necessidade especial, não vê nisso a pessoa com necessidade especial, vê uma pessoa. Cuidado, gente, quando você chama uma pessoa de gorda, essa pessoa tem nome. Chama uma pessoa de cega, essa pessoa tem nome. Chama uma pessoa de mongol, essa pessoa tem nome. Não trate as pessoas com decência. Trate as pessoas com dignidade. Vamos aprender a ter um olhar inclusivo, né? Um olhar acolhedor, um olhar afetuoso, um olhar para a inclusão. Se essa cegueira, se esse ensaio sobre a cegueira que nos sugere o José Saramago. Então eu vou falar um pouco sobre Como Estrelas na Terra. O tema central, né, Como Estrelas na Terra, é de 2007. O tema central envolve a educação inclusiva, tendo como foco na dislexia, tá bom? Aí eu trago, para ajudar vocês a pensarem na temática de inclusão, os 5 princípios da educação inclusiva. Aí é muito bom vocês tomarem nota. Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Toda pessoa aprende. Você que está com a autoestima baixa, toda pessoa aprende. Eu aprendi. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Ah, a palavra singular aí. Não tem problema nenhum. A gente se garante. O processo de aprendizagem de cada um é singular. Cada um aprende a seu tempo. Cada um é uma semente que vai germinar no seu tempo. Papai, mamãe, vamos respeitar o tempo de cada um. Mas respeitar não é esperar que aconteça. Respeitar é criar as condições para que o jardim floresça. Como um bom jardineiro que podemos ser, papai, mamãe, professores e amigos. E educadores, claro. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos. Quanto mais a gente conviver com a diferença, mais vamos aprender o óbvio. Somos todos iguais na diferença. A educação inclusiva diz respeito a todos. Não é só o surdo. Não é só o meu irmão. Todos temos que pensar em educação inclusiva. Todos temos que pensar, quando pensarmos em mobilidade, pensarmos em acessibilidade. Todos temos que pensar que todo mundo quer ver, assistir, ouvir o cinema.
né? O mundo é feito de indivíduos diferentes. E aí uma frase muito linda. Uma prática pedagógica pode impedir ou potencializar o desenvolvimento de um aluno. Lindo! Fica esse convite a todos vocês. Uma prática pedagógica pode impedir ou potencializar o desenvolvimento de um aluno. Né? Espero que na minha prática eu potencialize o melhor de cada um de vocês. Eu não quero que os alunos sejam cópias de mim. Eu quero que vocês sejam diferentes de mim, para que nessa diferença vocês me ensinem a ser melhor. Muito obrigado. Saudade de todos vocês. Agora o tema do Enem 2018. Tema longo. Eu achei um tema difícil. Houve muitas notas zero. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse texto é de Clara de Jesus. Com Jesus no nome. Como dá errado, Clara? Black Mirror, nesse ano citaram, né? 4 redações da Tamil citaram. É uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, aqui é que vem exatamente a conexão, né? Fazer a obra pertencer à temática. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados a infiltrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, ou em razão disso, torna-se necessário o debate acerca, junto de novo, da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Já falei, vou repetir. Veja se todos os elementos da temática estão presentes. E vocês observarão que, sim, os elementos da temática estão presentes na introdução. Argumento 1. Primeiramente, bom conectivo. Bom conectivo para o D1. É notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE no ano de 2000, aqui deve ser, aí eu vou ter que conferir, me perdoe. Apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Os dados do IBGE provam o que foi dito antes. O que foi dito antes? Que o acesso é muito precoce. Isso acontece porque, agora vem a explicação, a ideia sendo apresentada e desenvolvida. Isso acontece porque desde cedo merecia estar entre vírgulas. A criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e assim fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Sim, dessa forma, uns chamam também isso de Big Data, mas o nome melhor é manipulação mesmo. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para as relações socioeconômicas. Em segundo lugar, bom conectivo. Primeiramente, em segundo lugar, ou em seguida, já falei. O ser humano perde sua capacidade de escolha conforme o conceito de mortificação do eu. O que é que você vai fazer agora? Pesquisar um pouco sobre esse conceito, mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman. É possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Temos o Durkheim que fala isso do fato social com sua característica de coercitividade. Marx também fala sobre a alienação, a estratégia de alienação, especialmente sobre o uso da estrutura da ideologia, tá bom? Citei 3 caras aqui, vão pesquisar. Vão pesquisar depois dessa aula, pelo amor de Deus. Dentro do contexto da internet, contexto é uma palavra muito bonita. O usuário, sem perceber, por isso alienado, por isso manipulado, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio, relativizando a palavra bombardeio para dizer que não é o sentido de bombardeio de bombardear, é um sentido figurado, de propagandas que aparece em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, ao fim dos parágrafos,
Olha o fechamento. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Fantástico. Eu tenho um pouco a acrescentar a esse texto. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprem, a fim de, separado, de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de meio de novo, de palestrantes com participação de psicólogos e especialistas, detalhamento, que debatam acerca de como agir online, ainda detalhamento, com o objetivo de finalidade, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Tenho pouco a acrescentar a esse texto. Eu acho esse texto muito bem escrito. Eu acho realmente, salvo engano, era um estudante de aproximadamente 19, 20 anos, mas é de um amadurecimento muito bom, muito bonito. Há que se aprender quando alunos atingem notas muito boas. Conclusão também muito bem construída, todos os parágrafos muito bem pensados e muito bem construídos. Sugestão, foi muito falado em 2018, George Orwell. Minha imagem cortou um pouquinho, mas não há nenhum problema. É a obra 1984, tanto o livro, que é de 49, ó. É curioso isso, né? É uma distopia, na realidade, pensada em 48 e George Orwell, para ele impedir que identificassem essa relação com os regimes totalitários, o pós-guerra ali, ele pega e inverte o ano, né? 48 vira 84. Não sabiam disso não? Haha, pesquisei. Tema central, sociedade hipercontrolada, regimes autoritários. Aí é bom vocês pensarem no Ministério da Verdade, que controla a informação. Há uma frase que diz: quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o presente, controla o futuro. E aí é de onde vem o nome? The Big Brother, Watching You, né? O grande irmão. E aí é de onde vem o nome do programa Big Brother, uma sociedade vigiada, tá bom? O controle das emoções, não se deve se emocionar, e a personagem central, Winston, ele em um momento se apaixona, né, por Julia, e aí o partido faz de tudo para que ele perca essas emoções, que ele perca o sentir, para ser uma sociedade robotizada, mecanizada, né? Há uma discussão muito interessante, são as teletelas, que lembrariam para nós esse movimento também de sociedade controlada pelas redes sociais e pelos celulares e smartphones. Destacaria para vocês algo lindo para se discutir ódio, né? Há um momento do filme que é apresentado aos membros do partido os 2 minutos do ódio. Vem a figura do inimigo, né? do grande irmão, o Emanuel Goldstein, que vive, salvo engano, em Eurásia, que está em constante guerra com a Oceânia, e aí as pessoas começam a xingar, começam a odiar, né, os 2 minutos de ódio, né, que me lembra muito essa polarização atual, né, e aí é uma reflexão muito interessante se de fato Emanuel Goldstein ele existe ou se é construído para criar esse inimigo imaginário. Olha que coisa legal, olha a caça aos comunistas, olha que coisa interessante, olha a guerra ao terror, a guerra às drogas, para legitimar o inimigo, que na verdade talvez é construção do próprio sistema. É uma obra fantástica. Agora, gente, eu vou conciliar com o que estamos vivendo, né? Lembram a imagem do George Floyd tendo o seu pescoço, sua traqueia pressionada por 8 minutos e 40 segundos? Lembram disso? Né? O joelho? Olha o que é que George Orwell diz em sua obra. Olha que coisa extraordinária. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota prensando um rosto humano para sempre. Muito forte. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota prensando
um rosto humano para sempre. Muito, muito, muito forte. Sugestão, então, 1984. Tanto o livro quanto o filme. E para encerrar, vou dar uma acelerada. O Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Texto da Emanuele Gomes de Faria, ok? Vamos lá. No artigo 215 da Constituição Federal Brasileira de 88, é garantido a todos os cidadãos o acesso à cultura, afirmando a importância desse direito aos indivíduos. As práticas culturais existentes no Brasil atualmente são diversas, como as exibições de arte em museus, as peças teatrais e os filmes reproduzidos nos cinemas. No entanto, há uma clara falta de democratização desses espaços. Olha a chegada. Há uma clara falta de democratização desses espaços, sobretudo naqueles que disponibilizam obras cinematográficas, pela falta de pessoas provenientes de classes sociais baixas, frequentadoras desses locais, fortalecendo, portanto, a elitização da arte e dos produtos culturais. Sendo assim, é perceptível, tá vendo que todo parágrafo tem um fecho. Sendo assim, ou ante o exposto desse modo, é perceptível a importância de se discutir essa temática que demanda medidas eficazes no âmbito social e econômico. Em primeira análise, o cinema é um importante canal de promoção da cultura e da educação, por exibir diversas visões ideológicas que ultrapassam as barreiras conteudistas impostas pelas instituições tradicionais e formais de ensino. Segundo o filósofo John Locke, os seres humanos nascem como folhas em branco e ao longo de suas vidas vão modificando-se e formando suas personalidades a partir de suas experiências. Pierre Bourdieu também fala sobre isso. Então, você pode ir, Pierre Bourdieu já falamos sobre, Locke também. Dessa forma, Marx também. É possível relacionar a relevância do senso crítico promovido pelos filmes no cinema e a formação mais abrangente dos indivíduos sociais. Em suma, olha que legal, em suma, tá vendo que todo parágrafo fecha? O acesso a esses locais, por que não tem crase? Esses, masculino e plural, por todos os cidadãos, é fundamental para a construção de uma comunidade diversa, engajada e ativa. Diversidade é um tema central para as redações do Enem. Em segunda análise, lembram que eu já falei sobre, mas está aí uma redação nota 1000 que não foi penalizada por isso. No entanto, a garantia do direito previsto na Constituição citada anteriormente sobre o acesso da população a esses espaços, como o cinema, não é de fato concebido no Brasil. Segundo o escritor Gilberto Gismenstein, faleceu, como eu lembrei a vocês, aos 63 anos, em sua obra O Cidadão de Papel, nem sempre as leis presentes nos documentos oficiais nacionais são cumpridas, desencadeando uma realidade em que os indivíduos, ou na qual, são concebidos e amparados pelo Estado apenas no papel ou formalmente. Esse cenário é presente no Brasil, pois, aí mereceria uma vírgula, eu não estou enxergando se tem. Não há democratização de eventos cinematográficos, pois estes eu substituiria por uma vez que esses ocorrem em espaços elitizados. Por quê, professor? Porque já tem pois ali e pois aqui. Como shoppings e com preços inacessíveis à comunidade de baixa renda. Inacessível a quê? À comunidade. Crase perfeita. Dessa maneira, apenas parte dos cidadãos conseguem chegar nesses locais e usufruir dos produtos culturais oferecidos, gerando um quadro de segregação desses espaços e da arte promovida por eles, tendo em vista a problemática supracitada, acho desnecessário esse meta-discurso. Medidas são necessárias para resolvê-la. Conclusão, curta, Cabe ao Ministério da Educação, com a finalidade de ampliar o senso crítico ao democratizar o acesso à cultura, promover sessões de cinema gratuitas em locais públicos, como em praças, em parques e em centros culturais. Essa iniciativa deve ser realizada por meio de auxílio de empresas privadas relacionadas a artes. Por que não tem crase? Arte, plural e A singular.
que deve oferecer todo o aparato necessário. Dessa forma, desse modo, ocorrerá a aproximação da arte cinematográfica com o público diverso e a garantia do artigo 215 será efetivada. Retomou a Constituição. É uma conclusão curta, mas extremamente eficiente. Quem? Ministério da Educação. Com que finalidade? Ampliar o senso crítico e a democratização do acesso. Deve realizar o quê? Promover sessões de cinema gratuitas em locais públicos. Você pode ser mais específico ao detalhamento, como em praças, em parques, em centros urbanos. Isso pode ser melhor desenvolvido por meio de auxílio de empresas privadas relacionado a artes visuais que devem oferecer todo o aparato necessário. Muito bom. Excelente, excelente conclusão. Então, gente, como sugestão para vocês, fica aqui Tapete Vermelho, uma reflexão muito bonita e uma homenagem ao Mazzaropi, homenagem ao cinema nacional. Nós temos o Quindim, que ele precisa sair de sua cidade, porque a sua cidade não tem cinema, busca uma cidade maior, sofre preconceito, resiste, porque quer assistir com o seu filho e sua esposa um filme nacional passado, um filme do Mazzaropi. E aí o Matheus Nastergalli, ele incorpora, né, os trejeitos, né, da personagem central do Jeca Tatu, do Mazzaropi. Quindim não teria saído de sua cidade se sua cidade oferecesse o cinema. Se ele precisou sair, é porque não havia esse acesso. É importante que as cidades desenvolvam, sejam em praças públicas, sejam em teatros, sejam até em templos religiosos, oportunize sessões de cinema com os mais diversos temas, para as mais diversas idades, respeitando a classificação etária, respeitando determinado público, para assim democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Minha gente, meu muito obrigado a todos. Vejo aqui que foi aproximadamente 1 hora. Estou em pé, acreditem, estou em pé, me mexendo um pouco porque o joelho doeu. Obrigado a todos, né? Fico muito feliz que as coisas venham dando certo. Entendi as angústias de vocês, compartilho com vocês dessas angústias e estou à disposição para o que der e o que vier. Para aqueles que eu ainda tenho redações a corrigir, me dê um pouquinho mais de tempo, que no mais tardar envio a vocês as correções, tá? Obrigado a todos. Agora relaxem, vejam se podem assistir a esses filmes sugeridos aqui, pensem a respeito, vamos lutar por um mundo melhor, porque o mundo melhor para todos é o mundo melhor para cada um de nós. Valeu! Muito obrigado! Saudade de vocês!